Olá pessoal, meu nome é Diego Andrade e nós vamos falar sobre a filosofia de Immanuel Kant. Nós precisamos levar em conta duas questões acerca do trabalho de Immanuel Kant. O primeiro é a sua tentativa na dissolução do problema acerca da disputa entre o racionalismo e o empirismo, e a sua nova abordagem com relação à questão da moralidade. Então, duas obras são importantes na filosofia do Kant, que é a Crítica da Razão Pura, que tem com relação à teoria do conhecimento, como conhecemos, como o nosso conhecimento é adquirido, e a segunda obra, que também é importante, é a Crítica da Razão Prática, que trabalha literalmente as questões da moralidade. Então, nós vamos começar sobre a Crítica da Razão Prática, para depois passarmos para a Crítica da Razão Pura. Tendo em vista o quê? Sendo um dos assuntos mais recorrentes na prova do Enem, a questão da moralidade kantiana. Só dando contextualização, Kant é um filósofo moderno, um dos percussores e um dos fundamentalistas do movimento iluminista, que vai do século XVII ao século XVIII, e que teve grande importância na dissolução daquilo que eu havia dito sobre a rivalidade entre o racionalismo e o empirismo. Na Crítica da Razão Prática, o Kant vai estabelecer filosofia moral. Essa tem como base uma teoria deontológica, ou seja, toda a nossa ação está baseada na causa. Todas as nossas ações morais decorrem da nossa intenção ou na causa daquilo que buscamos. De tal modo que o Kant, na Crítica da Razão Prática, fará o seguinte: ele vai dividir em imperativos, o dever. Aí surge a noção do dever. O dever é algo que a gente ordena ou como comando para alguém fazer alguma coisa. A partir da noção do dever, ele vai separar em dois tipos de imperativo: o imperativo hipotético e o imperativo categórico. O primeiro, o imperativo hipotético, ele tem como base as relações das nossas ações a partir do nosso interesse. Ou seja, ele é movido pelas emoções e pelas paixões, sem levar em consideração o conteúdo, ou seja, os conceitos racionais. Aquilo que a razão nos mandaria fazer da maneira correta e justa. Nesse sentido, por isso que é o imperativo hipotético. Ele parte de uma hipótese que tem correlação a nossas paixões. O segundo, que é o imperativo categórico, ele tem como uma relação entre a razão e o dever. Nesse sentido, você vai agir de acordo ou da maneira correta. Nesse caso, não está levando em consideração o seu bem, o seu prazer ou a sua paixão em obter algo, mas sim naquilo que é correto. Um exemplo claro é, se você está sendo ameaçado e você tem que roubar, para Kant, a partir do imperativo categórico, você não deve roubar, porque você sabe que é incorreto roubar. Mesmo que você esteja sendo ameaçado e tenha que ser feito para você ter sua vida salva, roubar. Nesse caso, você deveria seguir o imperativo categórico. É esse que norteará toda a filosofia moral. E isso se baseia na questão principal do Kant, que é a questão universal. Porque nós devemos fundamentar a nossa moral através da ideia de universalidade. Todas as nossas ações morais devem ser pensadas como algo que universalmente todos deveriam fazer. Ou seja, com relação ao exemplo do roubo, se nós imaginamos que roubar é errado e por conta de estar com nossa vida em questão e vamos e roubamos, isso, qualquer outra pessoa que estivesse nessa mesma situação, ela também deveria fazer isso. Então, nós também estaríamos agindo de maneira incorreta. A outra pessoa também. Isso seria universalmente aceito? Todos nós concordamos que isso é um modo de se agir correto? Então, essa é a filosofia moral do Kant. Tudo se baseia é guiada pelo dever e nossas ações têm que ser levadas em consideração como algo universal. Um lema que possa ser dito é: haja de tal modo que a tua ação se torne uma lei universal. Isso fundamenta e fecha em si toda a moralidade kantiana. O segundo ponto que nós devemos passar, como eu tinha adiantado anteriormente, é a questão do conhecimento. Antes de Kant, todo conhecimento era baseado na relação entre o objeto e o sujeito. Nesse sentido, tudo tinha correlação que a gente analisa o objeto que já está dado e assim conhecemos. Nesse movimento, não pareceria nenhum ter problema. Por isso que vai ter o racionalismo e o empirismo
como rivais. Por quê? No racionalismo, o que vai ser estabelecido é a razão tem um objeto aí dado e esse objeto é conhecido, sem necessitar do quê? Da experiência. Com relação ao empirismo, você tem um objeto e a partir das suas sensações, você apreende e conhece esse objeto. Contudo, existe um problema com relação a essas duas filosofias. Por quê? Para o racionalista, os sentidos nos enganam. Se ele nos engana, ele não tem como nos dar conhecimentos verdadeiros. Por isso, a primeira discrepância entre os dois. E segundo, o racionalista compreende que os objetos dados pelos sentidos, eles não são objetos que em si mostram o que os objetos são em si. Eles não são objetos reais, mas sim são experimentações e experiências que, a partir das nossas questões particulares, nossas paixões, podem influenciar como percebemos o objeto. Por exemplo, nós podemos observar a distância daqui, que a Lua é pequena, mas na realidade ela é grande. Mas pelo racionalista, caso você pense nisso a partir do que? No cálculo matemático, você vai compreender que isso é só uma questão de ótica. Então, esse é um dos problemas. O Kant ele vai tentar solucionar isso a partir da seguinte questão. Como conhecemos? Porque se antes era o objeto que nos informava como ele é, agora é o objeto que vai se adequar à nossa capacidade de pensar. Então, na crítica da razão pura, ele vai fundamentar aquilo que são a base da sensibilidade. Então, ele vai unir o racionalismo com o empirismo a fim de solucionar esse entrave, tornando assim um conhecimento que para os racionalistas no empirismo era inseguro, seguro. A partir de quê? Das formas a priori do conhecimento, que é o espaço e o tempo. Essas duas formas são o que solidificam a possibilidade de todo e qualquer conhecimento humano. Então, o sujeito que experiencia, ele só experiencia porque existe o espaço e tempo que possibilita a comunicação e a relação entre o fenômeno, que também é outra distinção do qual o Kant vai fazer. A gente não tem acesso àquilo que é o objeto em si, a coisa em si. Nós temos acesso ao fenômeno, aquilo que está no espaço e no tempo e que nos comunica o que aquele dado objeto, que é aquela coisa em si, é. Então, nós temos acesso ao fenômeno. É o fenômeno que aparece para o sujeito que experiencia. Nesse sentido, a gente tem que pensar o porquê dessa radicalização, dessa união que diga. A questão é o seguinte, se no racionalismo a questão com o empirismo era o conhecimento sintético, que é o conhecimento baseado na experiência, que não era seguro, Kant vai assegurar. Ele assegura com as duas formas a priori. No entanto, como é que podemos ter, além do conhecimento que seja baseado na experiência e que ele seja a priori? Essa união vai fazer essa solidificação. E como é que isso fica exemplificado? Fica exemplificado na seguinte questão, que é o tratamento acerca dos juízos. Os juízos em Kant são divididos em juízo analítico e juízo sintético. Analítico são aqueles juízos em que o conhecimento não tem nada a ser acrescentado. Por exemplo, um círculo é redondo. O círculo é redondo, isso é simples, não tem nada sendo acrescentado ao conceito de círculo pelo predicado. Então, é uma relação, os juízos são uma relação de sujeito e predicado. Se eu digo o círculo é redondo, o predicado redondo está contido em círculo. Então, não tenho nada de novo acrescentado e é um conhecimento seguro. Isso de maneira a priori. O sintético, que nós podemos dizer, é utilizar a casa são verdes. Quando eu falo a casa são verdes, nós temos aí uma relação com o sujeito casa e o predicado verdes. Nessa relação, o termo ou conceito verde não está dentro da noção de casa. Então, está sendo acrescentado a esse conceito de casa um novo conhecimento, que é o verde. Isso é sintético porque você está observando ou experienciando aquele objeto que é a casa e assim está vendo que ela é verde. Mas a pergunta que fica, como esse conhecimento sintético, ele pode ser a priori? Ele vai ser a priori a partir da seguinte relação. Quando nós falamos em todo objeto tem massa. Quando dizemos todos os objetos têm massa, nós estamos acrescentando ao conceito de objeto a noção de massa, um novo conhecimento, certo? Todo objeto tem massa? Tem. Isso aí é um conhecimento certinho. Mas o limiar da diferença com relação ao sintético é nem todo objeto
tem a mesma massa. Ou seja, nós estamos acrescentando ao conceito que já está associado com objeto e massa, um outro conceito, que é a de que todos os objetos têm massas diferentes, distintas. Então, esse é o conhecimento novo. Isso só se vê pelo quê? Pela experiência. Para ficar mais claro, um enunciado matemático. 7 mais 5. Quando eu faço a operação 7 mais 5, eu descubro que dá 12, certo? No entanto, o número 12, ele não está contido no conceito de 7, nem de 5 e nem de mais. E nem na própria operação que é o sujeito, que é 7 mais 5. Você precisa fazer todo um cálculo para você chegar ao resultado que vai ser 12. Ou seja, está sendo contido um novo conhecimento e que esse conhecimento advém da experiência, certo? Então, no geral, toda a teoria do conhecimento do Kant, ela tenta solucionar a rivalidade entre o empirismo e o racionalismo, questionando como conhecemos, como é o nosso conhecimento, como nós temos essa faculdade que nós chamamos de conhecer, e como é que ela é feita, como ela age. Então, não é mais uma questão sobre eu observar o objeto e analisar a propriedade do objeto, buscando conhecer a coisa em si que o objeto é, mas sim buscando compreender as faculdades que possibilitam o conhecimento de um determinado objeto, que são o que? O espaço e o tempo. Agora, o conhecimento é com relação ao sujeito. Eu só conheço o objeto porque eu, como sujeito, tenho as faculdades necessárias para conhecer um determinado objeto. E isso, esse conhecimento advindo dos objetos, ele é ordenado pela razão. Aí tem a questão do racionalismo. É a razão ou o entendimento que vão dar a ordenação das nossas experiências e das nossas sensações, das nossas intuições, que advém da experiência, da sensibilidade. Então, a razão, ela ordena aquilo que a experiência nos traz, porque sempre o conhecimento advém primeiro da experiência e o final, o conhecimento, é produzido e gerado pela razão. Por isso que o lema do Kant, com base na teoria do seu conhecimento, é: pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas. Thank you.